Seja muito bem-vinda à terceira e mais importante aula da jornada da nova era da alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. A aula de hoje, ela está imperdível e você vai conhecer o mapa do caminho, o passo a passo para qualquer professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga se tornar referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, como as minhas alunas. Com esse mapa do caminho, eu transformei a minha vida, a vida de muitas professoras, e em especial a vida de muitas crianças que estavam há muitos anos lá na escola e ainda não tinham aprendido a ler. E se você, depois de ter visto as aulas anteriores, ainda tem dúvidas de que essa transformação seja possível, eu quero que você ouça mais essas alunas. Agora eu sou uma professora de referência na alfabetização de crianças com DI. Antes eu não sabia como ensinar e me sentia frustrada. Hoje eu tenho um caminho e muitas orientações. Isso só foi possível porque eu conheci a professora Isabel, que é uma professora de excelência na área da educação inclusiva. Agora eu sou uma professora de referência, porque até a Secretaria da Educação já tem me chamado para falar sobre o método que eu estou usando em sala de aula. Hoje eu sou uma profissional de referência na alfabetização das crianças com DI. Antes eu tinha dificuldades para alfabetizar essas crianças, pois eu utilizava métodos que não eram eficazes. E eu me sentia muito frustrada com isso, né? Eu não tinha orientação, hoje não. Hoje eu tenho um caminho e hoje sim eu consigo alfabetizar uma criança com DI. Hoje eu sou uma professora referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Antes eu tinha dificuldade para começar a ensinar essa criança e me sentia frustrada. Sou a professora Marida Luiz, sou professora de referência alfabetizadora de crianças com deficiência intelectual. Antes, quando eu recebia essas crianças na minha escola, eu não sabia o que fazer com elas. Eu não tinha nenhuma experiência como trabalhar com essas crianças como alfabetizadas. Hoje, após todo o conhecimento que eu adquiri com a professora Isabel, ao receber uma criança com dificuldade intelectual na minha escola, eu já sei o que fazer, pois eu conheço passo a passo como trabalhar com essas crianças para alfabetizá-las. Que hoje eu posso me considerar uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Antes não é que eu tinha dificuldade. Na realidade, eu não estava nem atuando em sala de aula. Eu estava afastada. Na minha formação, aprendi sobre alfabetização de crianças, mas nós não sabíamos o que nós sabemos hoje. Como as crianças com deficiência intelectual aprendem e são capazes de aprender. Hoje, nossas crianças são capazes. E nós, confiantes na capacidade deles, estamos aqui, junto com a professora, para sermos referência. Antes eu tinha muita dificuldade com segurança e me sentia até incapaz. Agora eu sou uma professora de referência na alfabetização de crianças com DI. Agora eu sou uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Que bom ouvir isso, não é mesmo? Elas colocarem em prática o passo a passo que você está tendo a oportunidade de conhecer agora e se tornaram professoras de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Isso me deixa muito feliz. Na primeira aula, você pôde ver o número impressionante de crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual que estão sendo matriculados nas escolas regulares e que ainda não foram alfabetizados. Eu fico chocada com esses dados. E você? Nessa primeira aula, você pode ter percebido também que, se você conseguir alfabetizar esses estudantes com deficiência intelectual, você vai se destacar, como você jamais imaginou. E você vai se tornar uma profissional de referência nesse assunto. E foi exatamente isso que essas alunas viram e aproveitaram para se tornar referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Na segunda aula, você conheceu como é possível estimular o cérebro da criança com deficiência intelectual para ela aprender a ler. E, além disso, percebeu por que você não pode mais usar aquelas atividades que eu mostrei para tentar alfabetizá-las.
Na segunda aula, você também conheceu os 3 pilares que formam a alfabetização mediada. Ao dominar esses 3 pilares, você vai aprender muitas estratégias para alfabetizar qualquer criança, independente da deficiência ou do transtorno. Você será capaz de despertar o potencial cognitivo dessas crianças rapidamente, como eu sempre fiz, e alfabetizar qualquer criança, independente da deficiência ou do transtorno. Se você não assistiu à aula 1 para entender a oportunidade que foi mostrada, e nem a aula 2 para conhecer os pilares da alfabetização mediada, vai lá e assista antes de continuar aqui. Essa sequência de aulas, ela é importante para você ter certeza que é possível alfabetizar todas as crianças que estão há muitos anos lá na escola e ainda não aprenderam a ler, e também para ter certeza que você pode ser reconhecida como uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual aí na sua escola ou na sua comunidade. Agora, você vai deixar o caminho antigo, que você não tinha resultados, que se sentia perdida, frustrada, e vai conhecer o passo a passo do método fônico mediado. Professora, imagine você chegando daqui a alguns poucos meses, com toda a turma sabendo ler, com todas as crianças da sua sala do AEE alfabetizadas, com as crianças que você atende individualmente sabendo ler. Com certeza você será uma professora de referência aí na sua comunidade. E todos ficarão perguntando, como que você conseguiu alfabetizar todas essas crianças? E você vai ter o reconhecimento que você tanto deseja, assim como essas professoras que já alcançaram os resultados. Olha o que elas falam. Eu me sinto uma professora referência através do método fônico mediado. Eu fui convidada a trabalhar na sala do AEE no município, porque eu sou uma professora regente. Foi por causa dos resultados do ano passado, que eu obtive numa outra escola, com outras crianças, eles ficaram sabendo, os pais comentaram, e chegou até eles, então eu recebi esse convite. O convite veio da Secretaria de Educação. Eu me considero uma professora de referência para crianças de deficiência intelectual, porque eu acho que hoje eu consigo lidar e eu consigo ajudar essas crianças de forma diferente que a própria escola, no ambiente escolar, eles não conseguem. Muita procura, muita gente quer, meu filho não é alfabetizado, vou te procurar e vai começar agora em fevereiro. Então, assim, eu tô muito feliz, assim, eu acho que eu tô no caminho certo. Hoje eu só trabalho 3 vezes na semana. E eu ganho a mesma coisa do mês inteiro. Um dia prestando serviço numa clínica e 2 dias no meu consultório só às tardes, de 1 às 8 da noite. Eu ganho mais do que eu ganhava 5 dias num colégio. E o resultado, ele é rápido. Eu apliquei no final do dia, naquela semana ali, já tem respaldo dos pais chegando na porta. Professora, meu filho, eu queria que ele ficasse hoje em casa, mas ele está dizendo que a prof tem uma coisa nova e ele está aprendendo muito rápido. Né? De ligar para a escola para saber... a professora está trabalhando diferente, o que é, porque meu filho não quer ficar em casa, eu queria levar no médico hoje. Então, assim, eu estou muito contente. Eu estou aprendendo tudo de novo, e tudo maravilhoso, e tudo diferente, e tudo que está dando certo. É diferente, sabe? É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Parece que eu sou outra pessoa, sabe? Eu me vejo, assim, outra pessoa. As minhas amigas de trabalho, elas dizem assim, mas tu tá diferente. E mãe dizendo, mas ele, semana passada ele não sabia nada, agora já abre o caderno, já vai fazendo, já vai me ensinando. Professora, qual é que ela disse? Você guarda, está onde? Qual é a caixinha que você guarda essas surpresas? O método fônico mediado foi um divisor de águas no meu trabalho, porque eu vi resultados muito rápido. Eu me sinto gratificada, sabe? Porque ver uma criança que não sabia ler, lendo, se desenvolvendo, e os familiares, né, reconhecendo, percebendo esse avanço. Eu não tenho palavras assim para descrever. Eu me senti impotente. Hoje eu não me sinto mais impotente. Que maravilha escutar isso, não é mesmo? Com esses depoimentos eu fico muito feliz porque eu estou conseguindo mudar a vida de muitos profissionais. E elas, a vida de muitas crianças com deficiência intelectual ou com outras dificuldades na aprendizagem. E tudo isso você também pode alcançar de uma forma simples, de um jeito mais rápido, aplicando o método fônico mediado. O método fônico mediado é um curso totalmente online, com 1 ano de acesso, e é onde você, em menos de 1 ano,
vai se tornar uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Eu organizei as aulas do método fônico mediado do jeito que a gente gosta. A gente que é professora, né? Aulas curtas, de fácil compreensão. E assim você aprende comigo como colocar a neurociência em prática para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Essas aulas elas estão organizadas em módulos, de uma forma que você não fique perdida dentro de um conteúdo teórico. Veja o que essas alunas falam sobre isso. Pego todas as apostilas, imprimo, estou encadernando, porque eu gosto de fazer anotações nas apostilas também. Então, assim, eu não tô correndo, sabe? Eu tô bem com calma e muito feliz, porque, assim, é tudo muito dinâmico e simples da gente entender. A professora Isabel tem uma didática incrível, juntando com as aulas ali que estão gravadas, o material que a gente pode imprimir, a disponibilidade que a gente tem de estar voltando, revisitando algumas coisas que ficou em dúvida, né? E, ao mesmo tempo, tirar dúvidas com ela, porque ela dá essa abertura para você também fazer isso. Os módulos, eles estão bem divididos, eles estão, assim, muito claros, né, porque começa com esse conhecimento cerebral das partes do cérebro que precisa, que nós, enquanto profissionais da educação, a gente precisa saber, né? Eu acho que não dá mais para o professor ficar à margem do conhecimento, tem que ir para áreas mais profundas, sim. Os módulos, eles vêm divididos e vêm falando, e gradativamente você vai tendo aquele conhecimento e vai entendendo o conteúdo do curso, a gente vai vendo que aquele embasamento todo teórico vai fazer todo sentido na prática depois, né? Além dessa organização toda, eu dou um suporte todo especial para as minhas alunas. Eu vou mostrar um pouco mais para frente como eu dou esse suporte, como é que ele funciona. Agora, dentro de cada módulo do método fônico mediado, você terá uma nova descoberta sobre a alfabetização e sobre a neurociência, porque a neurociência vai provar para você que as crianças com deficiência intelectual, elas podem ser alfabetizadas sim. E isso vai abrir uma porta de possibilidades para você que você nunca imaginou que fosse possível ou que existisse. E o que você vai aprender em cada módulo é algo que você não viu em nenhum curso até agora. Eu vou te mostrar. Nos módulos 1 e 2 é onde vai acontecer a virada de chave que você tanto esperava para a sua transformação. Porque você não vai mais se sentir perdida, sem saber o que fazer com a criança com deficiência intelectual que está aí na sua sala de aula. Esse sentimento de ficar perdida é muito ruim. Nesses módulos, você vai conhecer quais as áreas do cérebro da criança com deficiência intelectual que precisam ser estimuladas para que ela possa ser alfabetizada. E você vai entender por que essas atividades aqui, que são atividades que praticamente 100% das escolas brasileiras utilizam, não permite que a sua criança com deficiência intelectual se desenvolva e aprenda a ler. E por que essas atividades aqui não estimulam corretamente as áreas do cérebro? No módulo 3, você vai resolver os 3 maiores desafios que toda professora enfrenta na sala de aula para alfabetizar crianças com deficiência intelectual. Eu sei disso porque todos os dias eu estou dentro de uma escola. O primeiro desafio que você vai vencer é conquistar a atenção da sua criança com deficiência intelectual. A maioria dos professores não consegue conquistar a atenção dessas crianças com deficiência intelectual, TEA, TDAH. Isso atrapalha muito na alfabetização. Será que você também passa por isso? É aqui, nesse módulo, que você vai aprender o que está faltando para você conquistar e direcionar a atenção dessas crianças para o que elas precisam aprender. O segundo maior desafio que você pode estar enfrentando também, e você vai concordar comigo, é que algumas crianças com dificuldades não conseguem guardar na memória o que você ensina e, por isso, não sabem ler. Você é aquela professora dedicada que prepara atividades, traz atividades atrativas, coloridas para a criança com deficiência intelectual fazer e no dia seguinte ela não lembra de nada do que você explicou ou das atividades que fez? Isso já aconteceu com você? E você não sabe o que fazer para mudar essa situação?
É aqui, nesse módulo, que você vai aprender as estratégias cognitivas da neurociência para você ensinar adequadamente a criança com deficiência intelectual para que ela possa guardar na memória o que você ensinou. Essa parte eu adoro ensinar para você, porque de imediato acabamos com esses desafios. Isso vai facilitar muito a aplicação do método fônico mediado ou de qualquer conteúdo escolar, porque no dia seguinte, a criança com deficiência intelectual vai lembrar do que você ensinou. O terceiro maior desafio, que você também vai vencer, é de controlar aquela criança. Controlar aquela criança que não para na sala de aula ou no seu atendimento, que está sempre te desafiando, que não termina as atividades propostas e algumas vezes ela até é agressiva com você e com os colegas. E você parece estar de mãos atadas e não consegue resolver esse problema. É aqui que você vai aprender as estratégias para regular e controlar o comportamento dessa criança nas atividades. Essa é uma mudança muito significativa para a criança com deficiência intelectual que tem esse perfil mais desafiador. Então, até aqui, você viu 3 desafios que nós vamos superar em algumas semanas. Manter a atenção da criança, guardar na memória o que você ensina e controlar o comportamento dela. Com certeza, você deve ter se visto em alguns desses desafios que eu descrevi. E é por isso que aqui vai acontecer o início da sua transformação prática e da transformação da criança com deficiência intelectual, porque você vai aprender realmente a conquistar a atenção dela. Você vai ajudar essa criança a guardar na memória o que você ensina e você vai conseguir controlar o comportamento dessa criança. Se isso ainda parece um sonho para você, depois desses módulos, você vai concretizar esse sonho. Isso é neurociência aplicada na prática pedagógica. A partir do módulo 4, você terá acesso às 6 etapas do método fônico mediado que eu vou te mostrar ainda hoje. Cada etapa será explicada em um encontro online ao vivo comigo, onde eu ensino na prática como aplicar os materiais usando a mediação cognitiva. Esses encontros, eles ficam gravados para você assistir quantas vezes você precisar. O método fônico mediado, ele é multissensorial, ou seja, ele é oral, audível, orofacial, visual, sinestésico e gráfico. E pode ser aplicado com crianças, adolescentes e adultos com alguma deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. E pode ser aplicado com a turma toda dentro da sua sala de aula regular, ou na sala do AE, ou nos atendimentos individuais, clínicos, ou até no reforço escolar. Ao usar as atividades mediadas do método fônico mediado, essas crianças, adolescentes e adultos vão se alfabetizar. E com isso você vai mudar a vida delas e a vida das famílias dessas crianças, adolescentes e adultos. É assim que você vai se tornar uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E nós, professoras de referência, nós não temos limites para alfabetizar essas crianças. Veja o que essa aluna fala sobre colocar em prática o passo a passo do método fônico mediado. Quando eu comecei os atendimentos, eu estava bem assim, me sentia muito frustrada, né? Desanimada, vontade de sair correndo. Quando eu conheci a metodologia da professora Isabel, eu já queria colocar tudo em prática já para ontem, assim, né? Porque eu comecei a praticar e a ver que dava resultado e que tudo aquilo que eu achava que ia demorar muito para ter um resultado, o resultado vinha em 1 mês, 2 meses, era tudo muito rápido. E aí isso traz uma alegria, uma empolgação tão grande que a gente quer continuar e quer atender outras crianças e quer ver o resultado, né? E ver mesmo. E isso, para mim, não tem preço. O método fônico mediado me chamou a atenção porque ele é assim, a gente vai por etapas. Nessas etapas que a gente vai descobrindo e a gente vai colocando em prática e descobrindo, né, que realmente a gente não parece uma mágica, né? Isso que me encantou muito, porque a criança foi lendo, a gente foi aplicando, a gente não foi aplicando e ela foi dando resultado. Eu falei, meu Deus, é isso que eu estava buscando. Então, me encantou muito.
Essa é a oportunidade para você se tornar uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual e mudar a sua prática pedagógica para transformar a vida de muitas crianças com deficiência intelectual. Essa é a diferença da professora que se sente perdida e a professora que sabe o como fazer. O como fazer é o que faz toda a diferença na sua prática pedagógica. Isso significa que você vai saber ensinar crianças com deficiência intelectual ou que apresentam dificuldades na aprendizagem a ler, escrever, interpretar e compreender. Nos encontros de cada etapa do método fônico mediado, você vai aprender detalhadamente o que eu vou te mostrar agora. Na primeira etapa, você vai aprender a mediar os sons das letras e vai saber selecionar as atividades certas para ensinar os sons das letras para essa criança. Você vai aprender a mediar oralmente esses sons, sem relacionar com a grafia. A escrita não tem sentido nesse momento. Essa é a hora de você se desvincular daquelas atividades impressas que você comprou ou baixou da internet. Você vai ter acesso aos materiais em PDF, que incluem jogos, brincadeiras, os gestos Guberina e a sondagem linguística para você trabalhar com crianças e adultos que você vai alfabetizar. É realmente uma vida nova para você. Você pode estar pensando, e se a criança for uma criança não verbal e não conseguir pronunciar os sons das letras? Você vai usar os gestos Guberina, que são gestos que estimulam a verbalização e possibilita essa criança sentir os fonemas pelo movimento do corpo, pelo movimento das mãos. E não se preocupe, eu vou ensinar você a fazer isso. Veja esse depoimento. Eu tenho alunos aprendentes com muitas dificuldades. Um que eu tenho de 4 anos, que ele era não verbal, ele não falava nada. Hoje, eu tenho um vídeo dele que eu mandei agora, o último, para a Prof. Isabel, ele falando, eu falei, abacaxi, porque eu tava falando o som do A, e mostrando a minha boca, e ele, abacaxi, coisa mais linda. E ele falando, só que eu segui o passo a passo. Então, assim, para uma criança de 4 anos, que era não verbal, já fazer isso daí, é um avanço muito grande. E assim, e o processo dele, assim, ele foi um avanço, assim, parece que foi tão rápido, que eu fico assim, que nem, ainda bem que eu tenho, eu mando para você, né, e falo assim, que bom, porque eu quero contar o que tá acontecendo. E assim, a felicidade da gente é muito grande, né, quando a gente vê esse avanço, porque você vem trabalhando, e você vê também como os pais ficam felizes, né? Eu recebi também um aluno não verbal, que me auxiliou muito, muito. Então, cada vez que eu mostrava a boquinha, né, que a gente chama de articulema, a criança ficava fazendo os sons, ficava fazendo bem exagerado, mostrava aqui, olha, mostrava a boquinha, fazia para ele. Aí, então, por exemplo, na hora de buscar água, então ele pedia, né, ele começou a fazer os sons. E o desenvolvimento foi, assim, impressionante. Então, nesse método, a rapidez é, assim, encantadora. Eu apliquei, sim, o método fônico mediado em uma criança TEA não verbal. O ano passado, ele, de início comigo, ele não falava nada, ele não tinha nenhuma resposta. E aí comecei com gestos e depois o som. O resultado foi surpreendente, porque ele saiu no final do ano assim, soltando todos os sons das letras, que a gente conseguiu chegar até o final do ano com ele. Na segunda etapa, você vai mediar a compreensão dos sons e a criança aprende a ler os articulemas, iniciando pelos encontros vocálicos, palavras com 3 articulemas, 4 ou 5 articulemas e depois pequenas frases. Para a criança que não verbaliza, você vai usar os gestos Guberina para que ela possa compreender o ponto articulatório da produção dos sons e ler palavras silenciosamente usando as articulações. Aqui você vai acessar todas as atividades que foram elaboradas usando os articulemas. São muitas atividades para desenvolver a consciência fonêmica e todas essas atividades são mediadas. Sabe o que é consciência fonêmica? É a capacidade de usar os sons individuais para ler e formar palavras.
Aqui você já vai ver a sua criança com deficiência intelectual lendo. Na terceira etapa, você vai trabalhar somente a grafia das letras, ensinando para essa criança os conceitos básicos de curva, reta, direção. Por que isso? Porque os grafemas que nós utilizamos no método fônico mediado exigem isso. E dessa forma, a criança com deficiência intelectual ela vai ter clareza do formato das letras e não vai ter mais letras espelhadas. Na quarta etapa, você vai relacionar os 26 sons das letras do alfabeto com as suas grafias correspondentes. Todas as atividades para essa etapa são disponibilizadas, mediadas, para você aplicar com todas as crianças, adolescentes e adultos que você atende. Na quinta etapa, você tem que retomar os encontros vocálicos, que a criança já sabe ler usando os articulemas, só que agora ela vai usar grafemas. Nessa etapa, é importante você sustentar o sentimento de competência da criança com deficiência intelectual, usando o que você vai aprender no módulo 3. Na sexta etapa, você vai trabalhar todas as consoantes, formando sílabas, sílabas complexas, sílabas invertidas, as variações silábicas, palavras, frases. Você vai também aplicar atividades mediadas de leitura, escrita, mas não é escrita de cópia, é escrita espontânea. Vai trabalhar atividades de interpretação, compreensão do que foi lido e escrito. Todas as etapas do método fônico mediado, elas devem respeitar a ordem da pronúncia dos sons. Porque o método fônico mediado, ele tem uma ordem específica para trabalhar esses sons. Veja aí. Essa ordem é usada para facilitar a pronúncia, a articulação e o significado dos sons das letras. E o mais importante, a criança tem que se sentir competente. E isso ajuda o lado esquerdo do cérebro a compreender a articulação, o significado e a pronúncia dos sons das letras de uma forma clara e precisa. O que você tem que aprender é que, ao aplicar as 6 etapas do método fônico mediado, estamos ao mesmo tempo corrigindo os pilares cognitivo, emocional e comportamental e alfabetizando todas as crianças com algum comprometimento intelectual. E isso foi o que aconteceu com a criança que a Tati fala nesse caso. E esse ano eu tive um dos maiores desafios, até que foi a questão da minha mentoria, que foi um aluno de primeiro ano, e eu descobri no conselho de classe, que foi essa semana, professora, que ele era um aluno que ninguém queria pegar. Eu descobri no conselho. Que ele chegava na escola, nunca tinha ido à escola, ele pegava o cocô e passava no rosto. Ele não tinha noção do que era escola. Hoje ele pede licença, por favor, posso entrar? Todo regulado, sabe todo o alfabeto, identificando letra e som. As pessoas achavam que ele não iria aprender. Ele inclusive fez a prova, fez a avaliação da turma. Ele conseguiu fazer dentro da sala a avaliação da turma. O menino não sentava, ele não conseguia ficar meia hora na sala de aula. E eu até hoje falei com a professora dele, nossa, como ele cresceu, como ele desenvolveu, tanto cognitivamente como essa questão comportamental. Aí ela falou assim, Tatiana, eu não sei como você conseguiu. Eu falei, eu sei. Você não sabe, mas eu sei. Esse resultado só foi possível porque o que a Tati precisava para alfabetizar a criança com deficiência intelectual estava no passo a passo do método fônico mediado. Ela precisou fazer as mediações cognitivas para corrigir o processo cognitivo, emocional e comportamental desse menino, junto com a aplicação do método fônico mediado. A alfabetização mediada que a Tati usou pode ser representada nos 3 pilares dessa forma. Com o pilar cognitivo, aqui a criança aprendeu a pensar sobre os sons das letras e não somente repetir os sons. Com o pilar comportamental, a Tati conquistou a atenção dessa criança para que essa criança pudesse fazer as atividades propostas. Especialmente porque aqui ela usou a estratégia da mediação de intencionalidade, que está lá no módulo 3. Com o pilar emocional, a criança percebeu que a Tati estava acreditando na capacidade dela.
houve um envolvimento emocional da Tati com a criança e o gosto pelo aprender e pelo pensar se consolidaram na plasticidade cerebral. A Tati usou o mapa completo do método fônico mediado para alfabetizar essa criança e para poder mudar o comportamento dela. A Tati, ela mediou todas as atividades e não apenas aplicou as atividades. E é essa mediação cognitiva que ninguém te ensinou até hoje. O resultado aparece quando você faz a mediação cognitiva. Essa é a principal diferença entre o método fônico, que você conhece, e o método fônico mediado. Enquanto o método fônico, a criança com deficiência intelectual exercita e repete atividades seguindo modelos, no método fônico mediado, a criança com deficiência intelectual, ela aprende a pensar com a mediação cognitiva, para depois fazer as atividades. Então, agora que você já sabe que existe um passo a passo e escutou os depoimentos com os resultados, com certeza que aplicando o método fônico mediado, você vai se tornar uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual ou de crianças que apresentam alguma dificuldade na aprendizagem e que estão lá na escola até hoje e ainda não aprenderam a ler. Você pode, agora, até pensar naquelas crianças que já passaram por você e que você não pôde fazer nada por elas porque você não sabia o como fazer. E se o seu desejo é fazer algo diferente, significativo pelas crianças com deficiência intelectual, eu quero te dizer que isso não é mais imaginação. Tudo isso é real, como você viu nos depoimentos das minhas alunas. Se elas conseguiram, você também vai conseguir. Porque, além de todas as aulas gravadas e as aulas do método fônico mediado ao vivo comigo, você vai ter todos os modelos dos materiais e das atividades mediados para você colocar em prática o método fônico mediado. E ainda vai ter todo o meu suporte. Esse suporte é para você tirar todas as suas dúvidas. Não tem erro, só acerto, só resultados. E é por isso que, para ser minha aluna e se tornar professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, você vai ter que decidir agora. Sabe por quê? Porque no domingo eu vou abrir vagas para a nova turma do curso do método fônico mediado. E você vai se tornar, em poucos meses, uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. O que você acha? Nem você nem as crianças podem perder mais tempo. Vamos alfabetizar o maior número possível de crianças. Veja o que as minhas alunas falam sobre o curso do método fônico mediado. O que mais me surpreendeu no método fônico mediado é a rapidez com que a criança aprende. É impressionante, porque através dos materiais tem, né, os articulemas, tem as boquinhas, né, que cada letra, né, tem um articulema correspondente. Então, as crianças ficam encantadas. E uma coisa que é interessante, que é todo esquematizado, ó. Tem apostilas, tem sequência, não é só assim, faz o som da letra e pronto. Tem toda uma sequência, tem a ordem, tem certinho assim, não é através da ordem alfabética, tem uma ordem das letras, o porquê de ter essa ordem das letras. E aí tem toda uma metodologia. Então aí a gente assiste a aula e aprende como que é essa aplicação. Olha, o método fônico mediado, para mim, é inovador, é gratificante, é fantástico, é maravilhoso. Por conta de todo o resultado positivo que a gente vê no dia a dia, né? Vê na criança, principalmente na criança com dificuldades, a criança TEA, não verbal, síndrome de Down. Então, você vê esse resultado no dia a dia. Eu não só recomendaria, como recomendo todos os dias para todas as professoras que eu conheço que estão passando por essa dificuldade em sala de aula, as que têm crianças com dificuldades intelectuais, as que não têm também, por conta de ser um método inovador. Eu me sinto uma professora inovadora, uma professora do futuro. O que mais me surpreendeu é porque, assim, eu não imaginava que seria tão rápido a aprendizagem deles em relação à leitura. Porque você imagina, você pega um aluno de 13 anos, Isabel, que todo mundo fala assim, esse não aprende a ler. E aí, quando você vê que você aplicou no mês de março, abril, maio, e no mês de junho a turma está lendo, Isabel. Se eu pudesse, eu queria conquistar todos os professores a
fazer o método fônico mediado. Isso não é uma propaganda enganosa. Eu estou falando a verdade porque isso aconteceu comigo. E eu me sinto realizada. Se eu tivesse conhecido há 10 anos atrás o método fônico mediado, a melhora tinha sido maior ainda. O método fônico mediado hoje, ele representa para mim uma forma de eu trabalhar com várias crianças, né, deficientes. Então, eu trabalho com crianças não verbais, eu trabalho com crianças deficientes, eu trabalho com crianças com defasagem escolar. Então, assim, é uma gama de oportunidades que um método só eu consigo ajudar todos. Ele me deu, assim, uma abertura muito grande, assim, de não ter medo, sabe? De atender essas crianças. Porque hoje eu sei da minha experiência que hoje eu consigo. Independente da deficiência da criança, eu sei que eu vou conseguir. Eu defino o método fônico mediado como a técnica certa para a alfabetização de alunos com deficiência intelectual. E é por isso que eu recomendo para as demais colegas. E diante da aprendizagem que eu consegui promover na vida dos meus alunos, eu me sinto uma professora de referência em alfabetização de alunos com deficiência intelectual. O método fônico mediado me tornou uma professora de referência na alfabetização de crianças com DI. Transformou a minha vida. Hoje eu me sinto empoderada. Hoje eu consigo alfabetizar qualquer criança, adulto, jovem, e não tenho medo. E eu consigo alfabetizar em pouco tempo, eles conseguem ler. Pouquíssimo tempo. É maravilhoso. É ótimo demais. Eu recomendaria o método fônico mediado para todas as professoras que hoje se sentem inseguras na sala de aula, que não sabem o que fazer para alfabetizar as crianças, e dizer que confie no método, é um método maravilhoso. Cada professora só tem a ganhar. Não só as professoras, mas também os alunos. O método fônico mediado, para mim, hoje, foi um passo muito importante que eu tomei na minha vida, que eu não me arrependo. É um método que surpreende, que você vai ter muito sucesso e que você vai colher muitos frutos. Esses frutos são muito bons e doces. Que maravilha escutar tudo isso. Elas colocaram em prática tudo que eu ensino. E eu fico muito feliz com esses depoimentos. Para mim, isso significa que são mais crianças com deficiência intelectual salvas do fracasso escolar e mais professoras se tornando referência na alfabetização. E outra coisa que eu quero te dizer. Tudo que eu te apresentei até agora sobre o método fônico mediado, você pode acessar pelo seu celular ou pelo computador. No celular, você vai baixar as aulas pelo aplicativo da Hotmart e depois vai assistir mesmo sem internet. Usar a plataforma da Hotmart é muito fácil e eu vou te dar todo o suporte se você precisar. Ao final do curso do método fônico mediado, você recebe um certificado de 200 horas. E o mais importante, você receberá uma autorização oficial de aplicadora credenciada ao método fônico mediado, que realmente vai fazer a diferença na sua vida profissional. O curso do método fônico mediado vai transformar completamente a sua forma de alfabetizar. E assim você vai se tornar uma referência nesse assunto aí na sua escola ou na sua região. Se você quer finalmente ter segurança na alfabetização das crianças com deficiência intelectual, quer saber exatamente o que fazer com essas crianças, garantindo esses resultados reais, fica comigo, porque até o final eu tenho ainda muitas surpresas para você que já decidiu que vai ser minha aluna nessa próxima turma do curso Método Fônico Mediado. Agora, o que você vai receber ao entrar para o curso Método Fônico Mediado? Você vai receber aulas gravadas para você assistir no seu ritmo e onde e quando quiser. Ou você pode ler as apostilas, porque cada aula tem uma apostila disponibilizada em PDF para você. Tem gente que gosta de fazer as anotações. Eu sou assim, gosto de anotar tudo. Além disso, você vai ter também 6 encontros ao vivo comigo para aprender cada etapa detalhadamente, como aplicar detalhadamente cada etapa do método fônico mediado. Você vai ter o contato diretamente comigo nesses encontros. Esses encontros, eles ficam gravados para você acessar mesmo depois. E se você não puder participar desses encontros ao vivo, assiste o gravado. Você vai receber também todos os materiais em PDF de todas as etapas do método fônico mediado para você usar com as crianças. E também alguns materiais complementares.
E isso é tudo que você precisa para aplicar o método fônico mediado imediatamente. Além de tudo isso, você vai ter o suporte completo dentro da plataforma da Hotmart e o contato do suporte pedagógico pelo WhatsApp para ter as suas dúvidas respondidas dentro de até 24 horas. Agora, além de todo esse conteúdo incrível, eu preparei 2 bônus mais incríveis ainda para todas as pessoas que se inscreverem no curso Método Fônico Mediado nessa turma. O primeiro bônus incrível é a oportunidade de você fazer parte da comunidade privada das aplicadoras credenciadas ao método fônico mediado. Você terá, junto com o seu 1 ano de acesso ao curso método fônico mediado, 1 ano de acesso também a essa comunidade privada. Nessa comunidade privada, você vai poder ver, trocar experiências da aplicação do método fônico mediado em sala de aula regular, com todas as crianças juntas, experiências de aplicação nas salas de aulas das APAES, nas salas de aula de recurso, nas salas de aula do AE, experiências de aplicação nos atendimentos clínicos e nos atendimentos pedagógicos. Além disso, dentro dessa comunidade, eu vou publicar semanalmente atividades extras e orientações sobre a aplicação de cada etapa do método fônico mediado. Eu vou publicar também os estudos de casos das crianças que você é responsável. Essas orientações sobre a aplicação do método fônico mediado, elas são riquíssimas e vai facilitar a sua compreensão e a sua aplicação. Se eu abrisse para pessoas de fora do curso método fônico mediado a oportunidade de participar somente dessa comunidade, para essas pessoas terem acesso a todas essas experiências mediadas e as minhas orientações, tranquilamente eu cobraria R$ 997 por ano. Mas, como eu te disse, essa comunidade é um bônus para você que vai ser a minha aluna. E você não vai ficar fora desse grupo. O segundo bônus é o treinamento da matemática mediada. Para você ensinar a matemática de uma forma mais acessível e eficiente, garantindo que a criança com deficiência intelectual também avance no raciocínio lógico. Muitas crianças com deficiência intelectual apresentam dificuldades para aprender a ler, mas também apresentam dificuldades para compreender os conceitos básicos da matemática. Por isso que todas as pessoas que entrarem para essa nova turma do curso do método fônico mediado vão receber o treinamento da matemática mediada. Você vai aprender uma maneira bem fácil de ensinar para a sua criança a relação de quantidade e número, noção de mais um, sequência numérica, os números até 1000, os conceitos de maior, menor, antecessor, sucessor, as 4 operações básicas, composição aditiva dos números até 10, medida de comprimento e área, múltiplos e divisores, fração, raiz quadrada, raiz cúbica. Esse treinamento é uma preciosidade que você não encontra tão fácil assim, não. Se você quisesse fazer só esse treinamento comigo e não estivesse dentro do curso do método fônico mediado, você teria que investir R$ 997. Mas esse treinamento é mais um bônus que você vai ganhar e você não vai pagar nada por ele. Com o método fônico mediado e mais esses 2 bônus, você vai mudar totalmente a sua prática pedagógica e a vida de todas as crianças com deficiência intelectual, TEA, TDAH, e a vida das famílias dessas crianças, porque agora elas vão aprender verdadeiramente. E eu afirmo isso para você com muita certeza. Com tudo isso que eu te apresentei até agora, é impossível que você não se torne uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual aí na sua escola ou na sua região. E para tirar qualquer dúvida sobre isso, que você ainda possa ter, eu tenho uma coisa muito importante para falar para você, que já decidiu que vai ser a minha aluna na próxima turma do curso Método Fônico Mediado. Para você, eu preparei mais 2 bônus especiais que serão exclusivos para quem estiver no grupo das superinteressadas. E para você não perder nada, preste atenção em como vai funcionar esse grupo das superinteressadas, porque esses bônus serão limitados, ou seja, não são para todas as pessoas como os outros bônus que eu já falei. Como assim?
Isso é porque nem todo mundo que está participando da jornada está com o comprometimento necessário para mudar totalmente, e é por isso que esses bônus serão somente para as pessoas mais comprometidas, tanto com a criança com deficiência intelectual quanto consigo mesmas, para mudar e ter resultados na alfabetização dessas crianças. Então, continue anotando tudo daqui para frente, preste atenção em como vai funcionar o grupo das superinteressadas para você ganhar mais esses 2 bônus especiais, que serão liberados apenas nesse grupo. Esses 2 bônus são para as pessoas que se inscreverem no curso do método fônico mediado entre 7 e 8 horas da manhã do horário de Brasília no domingo. Agora anote aí esses 2 bônus. Bônus especial 1, treinamento de solilóquio para alfabetizar crianças não verbais. Se você já se perguntou como alfabetizar uma criança não verbal, esse treinamento é para você. Com ele você vai aprender a alfabetizar crianças com paralisia cerebral, crianças TEA não verbal, com apraxia da fala e muito mais. Esse treinamento é para você que se sente perdida diante de uma criança não verbal que está dentro da sua sala de aula porque você não sabe nem como alfabetizá-la ou se realmente isso é possível. Com esse treinamento, você vai dominar a alfabetização das crianças com paralisia cerebral, com atraso global no desenvolvimento, TEA não verbal, com transtorno de desenvolvimento da linguagem, com apraxia da fala da infância. Esse treinamento do solilóquio, ele é inédito no Brasil. O solilóquio é uma técnica de mediação que usa a narração e a descrição para que a criança não verbal entenda os sons das letras, para que ela consiga aumentar o seu vocabulário e aprender a se comunicar de forma funcional, mesmo usando a comunicação alternativa aumentativa. Se você quisesse fazer só o treinamento do solilóquio comigo e não estivesse dentro do curso Método Fônico Mediado, você teria que investir R$ 997. Mas ele vai sair totalmente gratuito para você que se inscrever entre 7 e 8 horas da manhã do domingo. E para isso, você tem que estar no grupo das superinteressadas. O segundo bônus especial é o treinamento da interpretação textual para crianças com TEA. Muitas crianças TEA sabem ler, mas não sabem interpretar nem compreender. Nesse treinamento, você vai aprender mais de 15 técnicas de interpretação textual mediadas que vão ajudar a sua criança TEA a desenvolver a habilidade de interpretar e compreender. Porque alfabetizar não é só ensinar a ler, é garantir que a criança compreenda o que está lendo. E se você quisesse fazer esse treinamento separado comigo e não estivesse no curso do Método Fônico Mediado, você teria que investir R$ 597. Mas esse treinamento será totalmente gratuito para você, especialmente para você que está no grupo das superinteressadas e vai fazer a sua inscrição entre 7 e 8 horas da manhã do domingo. Para ficar mais claro para você, as inscrições para o curso Método Fônico Mediado começam no próximo domingo, às 8 horas da manhã, do horário de Brasília para todo mundo que está participando da jornada, e mais as pessoas que estão na lista de espera. Isso vai dar mais ou menos um total de 20 mil pessoas. Mas quem estiver no grupo das superinteressadas vai receber o link da inscrição às 7 horas da manhã do horário de Brasília para poder garantir os 2 bônus especiais. Porque os 2 bônus especiais são apenas para as pessoas que se inscreverem entre 7 e 8 horas da manhã do domingo. Porque essas pessoas realmente estão muito comprometidas em alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Agora você deve estar pensando, quanto vai custar para você entrar no curso do Método Fônico Mediado? Antes de responder, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto que você cobraria se você tivesse passado por tudo que eu passei e que eu te contei lá na minha história? Eu fui estudar em outro país, deixei meu filho de 3 anos sozinha com a minha mãe por um mês inteiro. Eu usei todas as minhas economias que eu e meu marido nós tínhamos naquele momento e ainda vendemos o nosso carro. Isso foi um sacrifício para mim. Mas também foi muito estudo e dedicação.
Mas esse era o meu chamado, o meu propósito de vida, e eu tive que me sacrificar. E foi dessa experiência que eu consegui elaborar o método fônico mediado, que realmente traz resultados e tem total sucesso na alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Mas não pense que foi fácil. Agora, imagine você no meu lugar, passando mais de 35 anos estudando, traduzindo materiais, testando os materiais, errando, acertando, voltando atrás, refazendo coisas, abrindo mão de muitos finais de semana em família, deixando muita diversão para trás, como eu fiz. Se você tivesse gastado todo o seu tempo para fazer um método desse, quanto que você acredita que seria justo cobrar? Quanto que você cobraria para ensinar um passo a passo e os segredos do método fônico mediado? E junto com isso, eu quero que você também reflita uma outra coisa. Se eu tivesse a oportunidade de entrar para um grupo de pessoas que tivessem acesso a todo esse segredo que foi revelado para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual e sem os sacrifícios que eu tive que fazer, eu faria qualquer negócio para estar nesse grupo, para ter tudo mastigado com passo a passo. Porque não tem dinheiro que pague o sucesso de um método e o sorriso no rosto de uma criança alfabetizada. A alegria e o orgulho de um pai, de uma mãe, de uma criança com deficiência intelectual que está alfabetizada e aprendendo os conteúdos da escola. Enquanto você pensa, escute esses depoimentos. Se a gente comparar com outros cursos, se a gente for pesar tudo, o material, toda a formação, todo o acompanhamento da professora Isabel com a gente, né, que é uma mentoria constante, né, que isso a gente não tem em curso nenhum, assim. Até existe, mas o valor realmente vai ser muito superior, né? Assim, então, por esse valor, pelo tudo que a gente tem, acaba sendo muito barato. O curso fez diferença na minha vida, porque, na verdade, eu não pago o curso com dinheiro meu. Nem a impressora não paga com dinheiro meu. Eu pago com os pacientes que me pagam. Entendeu? Agora eu tô com 2 pagos. Então, as mães me pagam. Eu faço em 10 vezes a impressora, faço em 10 vezes o curso. E tô pagando, não tô nem mexendo no meu dinheiro pessoal, né? Então, isso é muito gostoso. Você vê que você consegue fazer o que você quer. Vale a pena cada centavo investido, porque não é caro. Não é caro, é muito barato, né? E vale muito a pena, porque se você ver o que você daria para acelerar a aprendizagem, para acelerar o cognitivo do seu filho, o que você daria? Não tem dinheiro no mundo que pague isso. A coisa muito boa que eu fiz na minha vida foi isso. O valor que a gente paga, na verdade a gente não pode nem olhar pelo valor, porque se a gente fosse basear ainda tá barato. É muito bom, é muito bom. Olha, eu nunca na minha vida tinha encontrado um método tão bom para alfabetizar a criança que nem o método fônico mediado. Ele é muito bom. Façam e não tenham medo. Assim como eu fiz. Tomei coragem e entrei e hoje eu tô vendo o resultado. Estou muito feliz pelas minhas crianças. Vale a pena o investimento, vale a pena as horas de estudo, porque elas vão fazer toda a diferença na sua prática diária, né? Não só comigo, eu falo por mim, mas também eu ouço o testemunho das amigas, né? Falando ali o quanto já mudou a prática delas, né? Então, assim, vá lá e faça a sua inscrição agora. Meu marido trabalha viajando, né? Aí eu falei com ele, eu tô fazendo a maratona do Liberta aqui. E aí, quanto você acha que vai ser? Deve ser, pelo conteúdo, deve ser uns 5 mil. Ele, ai meu Deus. Eu falei, pois é, vamos juntar para o próximo. Aí eu fiquei muito ansiosa no dia do eu soltar meu valor, né? Eu falei, nossa, não tô acreditando. Aí chorei, você vê que eu sou chorona, né? Mas eu chorei, agradeci, assim, eu tentei agradecer, Isabel, porque esse conteúdo que você tá dando, além de ser um conteúdo assim, de milhões, né? Em termos de profissional mesmo, né? Para ser um profissional de excelência, né? Mas assim, eu sou muito grata por você ter dado essa oportunidade pra gente, porque isso vale ouro. A gente poder ter acesso a esse conhecimento, isso daí não tem valor. Só Deus mesmo para poder retribuir para você o que você está fazendo pela gente, entendeu? Eu falo assim que eu tô em estado de graça, encantada. Eu tenho ouvido coisas assim que eu nunca ouvi. Olha que a gente já fez curso, mas maravilhoso esse curso.
realmente é de tirar o chapéu, viu? Para mim é totalmente inédito. E olha que a gente já conhece várias, né? Olha que vale cada centavo. E tá barato, viu? Tá barato. É muito bom. Tá valendo a pena. Tá valendo. E para você, quanto vale conseguir alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual? Quanto você já gastou com apostilas, materiais ou mesmo cursos até agora e não obteve o resultado esperado? Participando aqui, nós temos professoras, psicopedagogas, neuropsicopedagogas e, inclusive, mães que já investiram o seu tempo e o seu dinheiro em fazer a sua formação na área, mas ainda não conseguiram ter sucesso na alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Muitas dessas pessoas dizem que não tem mais tempo. Mas vamos jogar limpo. O meu dia tem 24 horas, o seu também e de qualquer outra pessoa. Mas o que você prioriza nas suas 24 horas? E talvez a prioridade de alfabetizar as crianças com deficiência intelectual, outras crianças que já estão aí há tantos anos na escola e ainda não conseguiram aprender a ler, não seja a sua prioridade. E tudo bem. Se você não tem 30 minutos, 3 vezes por semana para estudar e aplicar o método fônico mediado e definitivamente alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual ou alfabetizar a sua criança com TEA, com TDAH e resolver todos os seus problemas, então o método fônico mediado não é para você. E você pode continuar como você está. Mas isso é uma opção sua e não por causa do tempo. O curso do método fônico mediado é a oportunidade de você conseguir alfabetizar a criança com deficiência intelectual num tempo organizado, planejado, com passo a passo, e você não vai mais perder tempo. E você vai conseguir alfabetizar muitas crianças num tempo muito menor e vai conseguir realizar tudo isso que você viu desde lá da primeira aula da jornada e vai se tornar uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E para ter tudo isso que eu te apresentei do método fônico mediado, se a gente somar somente os valores de todos os bônus que você vai ter ao entrar no curso do método fônico mediado, que são os bônus para todas as inscritas, o bônus 1, que é o acesso à comunidade privada, no valor de R$ 997, o bônus 2, que é o treinamento da matemática mediada, no valor de R$ 997, e mais os 2 bônus especiais para quem se inscrever no curso do método fônico mediado entre 7 e 8 horas da manhã do domingo. Os bônus especiais são o treinamento do solilóquio, no valor de R$ 997, e o bônus especial do treinamento da interpretação textual para crianças com TEA, no valor de R$ 597. Você teria que investir, então, R$ 3.588. Só que eu não vou cobrar isso de você, ou melhor, nem a metade disso. Apesar do curso do método fônico mediado valer todo esse investimento, eu tenho um propósito muito grande de alfabetizar o maior número possível de crianças com deficiência intelectual. E para isso, eu preciso tornar você uma professora de referência na alfabetização dessas crianças. E para isso, eu preciso ter pelo menos uma professora de referência em cada município do Brasil. Isso significa que eu preciso formar pelo menos 5.571 professoras de referência, pois esse é o número de municípios que temos no Brasil atualmente. E é por isso que eu não posso cobrar esse valor de você, que vai estar junto comigo nessa missão. Então, é assim que vai funcionar. Quem deixar para entrar no curso do método fônico mediado a partir de segunda-feira vai investir R$ 997, ou 12 parcelas de R$ 99,50. Mas você que já decidiu que vai estar comigo dentro do curso do método fônico mediado desde domingo cedinho, você vai aproveitar uma oportunidade que eu nunca fiz até hoje.
Isso é realmente para você iniciar 2025 com tudo que você precisa para ter sucesso. Então, quem entrar domingo até as 23h59 vai aproveitar o valor do lote de primeiro dia, com 40% de desconto no valor do curso do método fônico mediado. E você vai investir somente 12 parcelas de R$ 59,58, ou vai pagar R$ 597 à vista. Esse valor você pode parcelar usando 1 ou 2 cartões de crédito, ou ainda utilizar a forma do pagamento híbrido. E o que é isso? É você dar uma entrada via Pix e o parcelamento do restante em até 12 vezes no cartão. Esse investimento, dividido dentro de um ano de acesso que você vai ter a tudo dentro do método fônico mediado, é como se você pagasse, por exemplo, R$ 1,63 por dia. Me diz aí, o que você fez até hoje pagando R$ 1,63 por dia que realmente trouxe resultados na alfabetização da sua criança com deficiência intelectual? E aí, me responde. É muito provável que você não consiga me responder isso. Agora, a decisão é sua. O meu compromisso é com a alfabetização das crianças com deficiência intelectual e com a sua transformação em uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Eu acredito tanto no método fônico mediado que eu me dedico 24 horas do meu dia nesse propósito. Eu deixei para trás a minha carreira de professora universitária e hoje eu me dedico 150% da minha vida ao método fônico mediado e para as minhas alunas, para que elas possam alfabetizar o maior número possível de crianças com deficiência intelectual, porque esse é o meu propósito de vida. Agora, é o seguinte, se você chegou aqui e por acaso ainda tem dúvidas de que você vai conseguir alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual, eu quero te dar 2 garantias. Essas garantias é para provar que você não vai perder tempo e muito menos perder o seu dinheiro entrando para o curso do método fônico mediado. A primeira garantia é a garantia incondicional de 7 dias, ou seja, se após 7 dias você considerar que o método fônico mediado não é tudo que eu te apresentei, você pode pedir o seu dinheiro de volta. É só me enviar um e-mail, sem necessidade de qualquer justificativa, que eu vou devolver o seu dinheiro 100%. A segunda garantia é uma garantia condicional. Nessa garantia, você vai ter 90 dias para acessar o curso do método fônico mediado, começar a testar, participar das discussões, seguir o cronograma das atividades que forem apresentadas. Se após esses 90 dias você comprovar que fez tudo o que foi programado e não conseguiu aprender nada sobre como mediar, você vai ter uma mentoria comigo para traçar a sua nova estratégia para os novos 90 dias. Se ainda assim, depois desses mais 90 dias, você comprovar que seguiu todas as minhas orientações e não conseguiu aprender a mediar, eu vou devolver todo o seu dinheiro e ainda vou pagar R$ 500 do meu bolso. Isso mesmo, você não ouviu errado. Sabe por quê? Porque o curso do método fônico mediado, ele não é um curso qualquer que você compra e esquece até que comprou. E o mais importante de tudo, eu quero a sua transformação em uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, porque só assim, juntas, nós podemos mudar a realidade de muitas crianças com deficiência intelectual, TEA, TDAH, síndrome de Down, com dificuldades na aprendizagem, que já estão há muitos anos aí na escola e até hoje não aprenderam a ler. E é por isso que eu considero que eu fiz a minha parte. Agora é com você. Agora, você pode estar pensando, eu não vou fazer o curso do método fônico mediado por impulso. Eu nem conheço a Isabel. A minha resposta para você é o seguinte, faça por impulso, porque eu já dei para você as garantias e não tem risco algum. Depois de tudo que você
viu até agora, você tem 3 caminhos para escolher. O primeiro caminho é ignorar tudo que foi apresentado e continuar com as tentativas que você tem usado nos últimos anos, mas que não tem alcançado resultados. E tem deixado você com esse sentimento de frustração, incapacidade. O segundo caminho é você tentar fazer tudo isso sozinha, como eu mostrei. Mas pela minha experiência, nesses mais de 35 anos na área da educação especial, eu calculo que para você ter resultados, esses que você viu nos depoimentos, você deve levar aí mais ou menos de 5 a 10 anos de estudo, lendo muitos livros de neurociência, traduzindo livros, artigos mais atualizados sobre a mediação cognitiva, para poder dominar essa teoria e como colocá-la na prática. Porque é a prática que vai trazer resultados para você. A prática é que nos interessa. E se você me diz que falta tempo para estudar, aprender sozinha é um caminho que eu não recomendo. Agora, se você não quer mais perder tempo, tem um terceiro caminho a trilhar comigo. É você entrar para o curso do método fônico mediado. E aí você vai ter um método todo estruturado, com passo a passo, com todo o meu suporte, todas as atividades necessárias para trabalhar com as crianças. Você vai obter resultados surpreendentes e muito mais rapidamente. E você vai se tornar uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual em poucos meses. E você vai ter tudo isso com risco zero, como eu já me comprometi com você. Se você decidiu entrar para o curso do método fônico mediado e quer todos os bônus, aproveite para entrar no grupo das superinteressadas. Clique no botão aqui abaixo do vídeo para receber o link de inscrição às 7 horas da manhã do horário de Brasília. Para quem não estiver no grupo das superinteressadas, as inscrições começam somente às 8 horas da manhã do horário de Brasília, sem os bônus especiais. Se você realmente decidiu entrar para essa nova turma, tem que entrar para o grupo das superinteressadas para garantir a sua vaga e receber todos os bônus especiais. E por que eu falo garantir uma vaga? Para você ter uma ideia, olha quantas pessoas se inscreveram na jornada. Foram muitas pessoas participando aqui com a gente. Por isso, eu preciso te falar uma coisa muito importante com relação ao número de vagas disponíveis para a próxima turma. Como tivemos muitos participantes, existe uma grande chance de que eu abra as inscrições no domingo e tenha que fechar antes do programado, como já aconteceu antes. Porque mesmo que eu quisesse que todas essas pessoas se inscrevessem no curso do método fônico mediado, agora seria impossível dar um suporte com excelência para todas as pessoas que participaram. Nesse momento, eu consigo atender no máximo 50% do total das inscritas na jornada. E é por esse motivo que as inscrições terão que ser limitadas. Tenho uma certeza. Eu faço questão de acompanhar toda a turma e ver os resultados, porque são os resultados que me interessam. Bem, eu estou muito feliz com o resultado da jornada da nova era da alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Eu recebi muitos comentários maravilhosos durante toda a semana e que me deixaram e também me deixam cada vez mais esperançosa em mudar a realidade das crianças com deficiência intelectual, porque esse é o meu propósito de vida. Quero dizer para você que as aulas da jornada ficarão disponíveis até sábado, às 23h59. Então, aproveite para rever as aulas, fazer o resumo e postar lá na nossa comunidade e concorrer ao prêmio surpresa do evento. Se você tiver qualquer dúvida sobre os conteúdos, faça o seguinte, poste lá na comunidade as suas dúvidas para que eu possa responder na live de encerramento da jornada que vai acontecer às 20 horas do horário de Brasília. Aí eu quero também te pedir para deixar uma mensagem final lá na comunidade, me dizendo o que você achou da jornada da nova era da alfabetização das crianças com deficiência intelectual, qual foi o seu maior aprendizado. Eu vou fazer questão de responder a todos os comentários. Farei o máximo para isso.
Agora, eu agradeço muito a sua participação aqui na jornada e eu te espero aqui do outro lado, na nossa aula inaugural. Essa aula inaugural ela já tem data marcada. Gratidão, espero que você tenha gostado de tudo que você viu e tenha decidido definitivamente a entrar para o curso do método fônico mediado e alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual. Conte comigo. Tchau. Vamos ler? Guardiã da Inclusão. Uau! Poucas coisas deixam uma mentora mais realizada do que ver uma aluna ser uma professora de referência. Na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, que você chegou. Esse mérito é seu. É alguma coisa, é algo muito lindo, muito especial. Bem especial mesmo. Gente, vocês não têm noção. Olha, Thaís. Eu sou uma guardiã da inclusão. Parabéns. Com o método fônico mediado, hoje eu sou uma outra pessoa realizada em transformar vidas. Realizada. Antes do método, era muito difícil, dava vontade até de desistir mesmo, de sair de uma sala de aula. O que mais me surpreendeu no método fônico mediado é que é possível, sim, alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Isso é fato. O método fônico mediado funciona não só com crianças, eu tenho experiência, com idosos também. Então eu fiquei, assim, maravilhada. O método fônico mediado, assim, é vida para todos. Eu me sinto super feliz, realizada e grata, muito grata. O método fônico mediado, ele existe, está aí, aproveite, porque ele é excelente, ele funciona, é fato, são relatos e relatos que eu tenho de famílias que mudou totalmente a vida das crianças com o método fônico mediado, é algo inacreditável. Não tem como você deixar, você parar no tempo, não faça como eu fiz. Eu me senti frustrada e parei, não dá, não vai dar certo, ninguém vai acreditar, não é possível, essa criança não vai. Não. O método fônico mediado é resultado e não é um resultado a longo prazo. Não dá. Se você realmente trabalhar o método fônico mediado, o resultado vem e não demora. Acontece. Eu tinha 4 alunos no 4º ano que não eram alfabetizados. Então, quando eu cheguei no curso no método fônico mediado, aí foi tudo diferente. Hoje, esse ano, eu fui professora desses 4 alunos no 5º ano, todos eles estavam alfabetizados. Então, o que eu digo hoje para os professores que estiveram e que estiveram um dia igual a mim, que ainda hoje estão, que não tinham uma forma certa de alfabetizar seus alunos, que busque o método fônico mediado. Eu sou uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. O método fônico mediado, para mim, é um divisor de águas. Eu não tinha antes resultado nenhum com o trabalho que eu realizava com as crianças na sala de recursos, falando em aprendizagem no sentido da leitura, né? Falando em leitura. Porque eu vi resultados muito rápido. Eu me sinto gratificada, sabe? Porque ver uma criança que não sabia ler, lendo, se desenvolvendo, e os familiares, né, reconhecendo, percebendo esse avanço. Então, eu não tenho palavras assim para descrever. Então, assim, eu me senti impotente. Hoje eu não me sinto mais impotente, pelo contrário, me sinto cada dia mais querendo aprender para ensinar mais e mais crianças a lerem. O método fônico mediado é um método de alfabetização, é o método que eu considero o método mais eficaz para a alfabetização de todas as crianças com deficiência intelectual, com autismo, TDAH e qualquer outra criança típica. Eu recomendo o método fônico mediado para todas as professoras, para as neuropsicopedagogas, psicopedagogas, todos os profissionais que trabalham com alfabetização de crianças, de adultos, de jovens, né? De todas as pessoas, porque é um método realmente que consegue, assim, abranger. Eu já consegui utilizar com crianças com deficiência intelectual, com TDAH, crianças autistas e com adolescentes também. Então, essa é a minha experiência. E o método é totalmente aplicável, né, para todas as crianças. O método fônico mediado, ele não é somente uma base teórica, né? Ele tem a sua base teórica, mas ele é muito prático também. Então, quando você começa a formação, ali já nos primeiros dias, você consegue aplicar. Você não precisa assim, eu vou terminar toda a formação e depois disso eu começo a aplicar, né? Durante a minha formação, eu já estava no início ali, eu já começava
a aplicar o método. Então, isso para mim foi um diferencial muito grande, porque as outras formações que eu fiz, eu precisava concluir para depois pensar em como eu ia aplicar. E com o método fônico mediado, eu consegui já nos primeiros estudos ali, já consegui aplicar.